Les damos la bienvenida a la Asociación Antonio Santamaría, Psicoanálisis México. Somos una asociación sin fines de lucro, interesada en continuar con el legado de mi padre, Antonio Santamaría. Bienvenidos. Antes de empezar la presentación de Marina, me gustaría que me ayuden para habilitar los subtítulos, subtitles. No sé cómo se dice subtítulos en portugués, Marina. Como você está falando mesmo, subtítulos. Subtítulos, ok, Subtítulos. ok. Para los que no saben cómo es, en su pantalla, enfrente, a la derecha, abajo, hay 3 puntos. Le dan clic en los 3 puntos y aparece hasta abajo la palabra subtítulos. Le dan clic en subtítulos y ustedes eligen escuchar en español, en el caso de las personas que hablan portugués. La presentación de Marina es en portugués. Ella trae no tienen problema los de habla portuguesa para escucharla. Es cuando alguien haga alguna pregunta o algún comentario en español que pueden activar, o portuñol, como decimos. Más, para ustedes de habla portuguesa no tienen que activar nada, la presentación está en portugués, ¿ok? Entonces, le damos la bienvenida hoy. Tenemos el honor de tener a Marina Ribeiro. Marina Ribeiro, como saben, voy a ver un poco de lo que ella ha hecho. Es psicoanalista, profesora asociada de IPUSP, orientadora de la maestría y doctorado en el programa de posgraduación en psicología clínica de USP, coordinadora del LIPSIC, Laboratorio Interinstitucional de Estudios de la Subjetividad y Psicoanálisis Contemporáneo. Autora y organizadora de varios libros, entre ellos Conversa Sonante, la función psicoanalítica de la personalidad, de madre a hija, la transmisión de la feminidad, coorganizadora de 2 libros, Vastas emociones y pensamientos imperfectos, diálogos bionianos, del 2023, y ¿Por qué Ogden?, también de 2023. Melanie Klein en el psicoanálisis contemporáneo, Más allá de la contratransferencia, el analista implicado, y es coautora de los libros Bion en nuevas lecciones. ¿Sí está bien? Balint en 7 lecciones, ¿Por qué Klein?, y la función vitalizadora del analista, Reading Beyond Transformations and Why Ogden, The Importance of Thomas Ogden's Work for Contemporary Psychoanalysis. Entonces, voy a pasar el micrófono a Marina y después pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat y con mucho gusto recibimos sus comentarios. Bienvenidos. Obrigada, Rani. Obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Obrigada pela apresentação, né? E gostaria de agradecer aqui a presença, né? Tem vários aqui integrantes do meu grupo de pesquisa, né? E colegas, né? Conhecidos. Então, em função até, você já tinha, né? Mas imaginava mais ou menos quem estaria aqui, né? Eu vou compartilhar a tela para ir acompanhando as apresentações. Eu fiz hoje, né? Deixa eu só compartilhar aqui totalmente a tela. Sí, Marina, Vou perdón criar que te aqui. interrumpa. Foi. Para las personas que entraron tarde, pueden activar Tá, hasta abajo en 3 puntitos, le dan clic, pueden activar los subtítulos para ir leyendo los subtítulos en español o en el idioma de su preferencia. ¿Ok? Adelante. ok.
Tá ok. Ah, a apresentação que eu organizei aqui hoje, né? Quem já me acompanha conhece alguma dessas ideias, né? Eu fiz uma apresentação de vários textos, né? Então, a intenção aqui, inclusive o título, né, da apresentação de hoje, está presente dois textos que depois eu vou fazer a referência. Um está no livro Porque Ogden, que eu escrevi com meu doutorando, Davi Flores, né, que é justamente da teoria do pensar ao pensamento intuitivo, e o outro é um artigo do International Journal, que eu até enviei agora para a Rani, né, depois se ela puder pôr no chat, né, então vamos dizer, um misto aqui de conteúdos, e outro artigo, né, que está saindo agora na revista de Porto Alegre, no número especial sobre o Bion, que é justamente, né, os vértices oscilantes entre a psicanálise ontológica e a psicanálise epistemológica. Então, tem um recorte aqui que é ogdeniano, tá? Então, vamos ver aí como é que chega essa aula para vocês, né? Nas perguntas, quem quiser escrevendo no chat, né? Conforme for pensando, né, na apresentação, né? Então, acho que quase todo mundo conhece esse texto do Ogden, que saiu em inglês em 2019, né, Psicanálise Ontológica e Epistemológica, e justamente eu vou trazer ele, né, para o momento de virada da obra do Bion, que é justamente no livro Transformações, né, no final do livro Transformações, onde o Bion vai falar das transformações em K, que são as transformações em conhecimento, e as transformações em O, né, que justamente são ligadas ao tornar-se. Então, eu faço uma proposição aqui, essa é uma proposição minha, de vértices oscilantes entre a psicanálise ontológica e a psicanálise epistemológica. O Ogden usa a palavra predominância, né? A predominância da psicanálise ontológica ou a predominância da psicanálise epistemológica. Então, é importante porque são nesses pequenos deslizamentos conceituais, né? Isso eu sempre falo em aula, né? Que a gente vai construindo, vamos dizer, novos conceitos que iluminam a clínica de uma maneira inédita, né? Então, eu vou trazer essa discussão, né, ali justamente para o livro Transformações, né? Entre 1965 e 1970, na obra do Bion, né? Sendo que é claro, vamos dizer, que o Ogden, quando ele está falando de uma psicanálise ontológica, ele está falando tanto do Winnicott quanto do Bion, né? E ele considera, né, o Bion um autor predominantemente ontológico, né, principalmente nos conceitos dele de Hever e função alfa e capacidade negativa, né? É o que eu vou falar brevemente, né, na aula aqui hoje. Então, é essa proposição de vértices oscilantes, né, dentro de uma compreensão espectral dos conceitos, ou seja, existem dois polos, existe um espectro, existe uma gradação, né? Não existe nunca uma psicanálise epistemológica ou ontológica em estado puro, né? Existe sempre uma oscilação desses vértices. E também da teoria do pensar e do pensamento intuitivo. Essa expressão pensamento intuitivo é do texto do Ogden, de 2015, justamente a leitura que ele faz do texto do Bion, ou seja, como esse texto do Bion o transformou, né? O texto sem memória e sem desejo. Então, eu vou falando justamente dessa virada, né, na obra do Bion. Então, acho que aqui fica mais claro a teoria do pensar, vértice epistemológico, todas as transformações em K, né, ao pensamento intuitivo, vértice ontológico, transformação em O. Ou seja, numa sessão, a gente está continuamente nessa transição, né, entre esses dois vértices, né? Então, o ontológico é justamente esse campo do tornar-se si mesmo, né?
e com contato com a verdade emocional, né, a cada sessão, a cada situação, né? E sendo que na psicanálise epistemológica é o vértice do conhecimento, né? Então, eles são suplementares e eles são vértices oscilantes, né? Eu gosto muito dessa figura aqui, que é a figura da Gestalt, né? Porque ela nos ajuda muito a entender essa questão da oscilação dos vértices, né? E da visão binocular. Porque se vocês forem perceber aqui, uma hora, se vocês olharem a figura, uma hora a gente vê o vaso, uma hora a gente vê as duas faces, numa transição muito rápida, mas a gente não consegue ver as duas figuras ao mesmo tempo, né? Isso é um vértice oscilante, né? Ou uma visão binocular. Eles são suplementares, né? Cria o outro, eles estão conectados, mas é uma oscilação contínua, né? Entre esses dois campos, que na obra do Bion está entre transformações em K, né? E em transformações em O. No texto do Ogden, ele usa, como eu já falei, a palavra predominância, né, entre um ontológico e epistemológico, e aqui eu estou usando justamente os vértices oscilantes a partir né, dessa compreensão de uma visão mais binocular. O Bion vai usar isso para falar entre consciente e inconsciente, né? Aqui eu estou falando entre epistemológico e ontológico, entre K e O. O livro Transformações, né, ele é considerado, acho que, um livro mais difícil do Bion. Geralmente a leitura do Bion é muito complexa, né? Esse é um dos livros mais difíceis do Bion. Só que, ao mesmo tempo, ele é um testemunho, né, da própria transformação, né, eu diria, em O, né, na obra do Bion, né, um momento de cisura da obra, né, da compreensão, vamos dizer, das transformações da área do conhecimento, né, daquilo que pode ser representado, né, e daquilo que é o ser, né, daquilo que é o ontológico, né? Então, nesse sentido, é um momento de uma mudança catastrófica na obra, né, do Bion, e que tem uma consequência nos conceitos e na técnica analítica, né? Ele vai, justamente a proposta que o Bion vai fazer nessa virada, né, da vida e da obra. Lembrando que ele se mudou, né, para Los Angeles, acho que está no outro slide, mas esse anterior aqui, o que o próprio Bion fala, né? Que o vértice psicanalítico passa a ser O, né? Passa a ser justamente, vamos dizer, a experiência do tornar-se, e não mais K, né? Que é a experiência, vamos dizer, no campo da representação. E ele ousadamente fala, né? O analista não pode estar identificado com O, ele precisa sê-lo, né? Ou seja, algo extremamente desafiador e difícil, né? Eu compreendo isso sempre como um horizonte, né? Que o analista precisa ter na sessão, né? Então, foi no final do livro Transformações, esse livro, depois eu falo dos livros, né, onde que essas ideias estão nos livros. Foi no final do livro Transformações, nos 3 últimos capítulos, que o Bion, né, postula a questão das transformações em O, ou seja, tem essa mudança catastrófica na vida e na obra, né, que é o momento que ele se muda, né, também para Los Angeles, né, e que a gente pode pensar do próprio compromisso dele com a verdade emocional dele, né, e uma própria transformação, né, do Bion, né? Por isso que o título em inglês ficou bem interessante, porque é Reading Bion's Transformations, né? Ou seja, lendo as transformações de Bion, não só lendo o livro Transformações, né, como lendo as transformações que o próprio Bion fez na teoria e na técnica. Ele mudou muito, né, a técnica analítica. E principalmente o que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês hoje, que é a questão da atenção livremente flutuante, né? O que o Bion propôs, vamos dizer, uma expansão,
né, da atenção livremente flutuante, quando ele vai falar, né, o artigo dele é sem memória, né, sem desejo, sem necessidade de compreensão, que é o artigo de 67, né, mas em 70, em atenção e interpretação, ele fala algo que eu aprecio mais, que é opacidade de memória, desejo e compreensão prévia, né? Então, por que que eu aprecio mais? Porque não é sem, né? É uma opacidade. Vamos dizer, esse sem memória, sem desejo, sem compreensão prévia, é um horizonte que o analista precisa ter, né? É um horizonte que ele está sempre buscando, né? É um exercício de um estado mental, é uma disciplina de um estado mental que o analista está sempre se dirigindo para, né? Mas ele nunca está totalmente ali. Então, retomando aqui essa expressão pensamento intuitivo, está justamente nesse artigo do Ogden, que ele faz, né, vamos dizer, uma apropriação muito interessante, muito própria dele, como é característico dos textos dele, do texto do Bion, Sem Memória, Sem Desejo, né? E aqui, essa expressão opacidade está no livro de 1970, atenção à interpretação. A primeira vez que o Bion vai falar sobre isso foi em 65, né? E o texto Sem Memória e Sem Desejo é de 67. Por que que são importantes essas datas, né? Porque é justamente esse momento da virada da obra, né? E que tem um impacto muito grande no que a gente pensa ser a psicanálise contemporânea hoje, né? Por isso que eu estou retomando aqui essa virada. E mais para frente, em 70, já no livro, no último capítulo de Atenção e Interpretação, ele cita o Keats, né? E fala da capacidade negativa. Só que ele vai fazer uma conferência em Londres em 77 sobre a capacidade negativa, né? Ou seja, é um desdobramento dessa proposta dele de opacidade de memória, desejo e compreensão prévia, ou seja, esse estado de mente que o analista precisa estar, né, para captar, né, aquilo que ainda não tem representação, né, aquilo que ainda não pôde ser sonhado. Então, é essa virada aqui tem as datas, né, do período epistemológico da obra do Bion e do período ontológico. Então, em 70, ele apresenta essa expressão, né, que eu acho que é muito interessante, que é a capacidade negativa. Ele se inspira no Keats, né, para falar dessa expressão, que é justamente essa capacidade de permanecer em certezas, mistérios e dúvidas, sem procurar apressadamente razão ou compreensão. E em 77, ele apresenta um seminário em Londres com o nome Capacidade Negativa, né? Ou seja, essa disciplina proposta por Bion encontra nessa expressão poética do Keats um outro continente, né, para esse estado de mente do analista na sessão. Então, tem uma virada importante da técnica e da forma como o analista trabalha, né, no que a gente chama hoje de psicanálise contemporânea. E isso vai ter um efeito também nas interpretações do analista. Então, uma metáfora que eu sempre uso para pensar o que é essa capacidade negativa, duas. Tem uma que é do próprio Bion, e é essa aqui que eu uso, né, de um outro texto também, que eu escrevi sobre capacidade negativa, que é uma criança diante do mar pela primeira vez, né? Então, é como se a gente tivesse que ter essa experiência inédita, né? Pela primeira vez, essa abertura para uma experiência inédita, né? Algo que ainda nunca aconteceu, né? Que é o que o Bion vai falar, a sessão de amanhã, né? A sessão que ainda não aconteceu, como uma experiência inédita, né? Porque se eu já sei o que vai acontecer, né? Eu não estou, vamos dizer, eu não estou vivendo a experiência. Opa, peraí. Um minutinho só, que acho que deu uma. Então, no final do livro
transformações, né, o Bion vai falar que o contato com a realidade psíquica ele pode ocorrer de uma forma que não é sensorial, né? Ou seja, né, não é como ele fala, né, a ansiedade não tem cheiro, não tem gosto, né, não tem cor, né? É algo que ocorre de forma que não assensorial, né? Como que eu sempre comento em aula, que a gente pode entender isso, né? Por exemplo, os raios do sol, né? A gente não consegue ver os raios UVB e UVA, né? Mas eles produzem um efeito sobre a nossa pele, né? Então, tem algo, vamos dizer, que é transmitido no encontro entre duas mentes, né? Que não se sensorializa, mas ele acontece, né? Ele produz efeito. E é isso, vamos dizer, que a intuição psicanalítica, essa capacidade de intuição, né? O Bion vai usar no texto dele várias vezes capacidade de intuição, né? Que é justamente esse estado de capacidade negativa, né? Onde eu não estou buscando nada, né? Vamos dizer, uma disponibilidade para uma experiência inédita, né? É uma criança diante do mar pela primeira vez. É esse estado que favorece o que ele chama de intuição psicanalítica, né? Lembrando que o Bion é um autor que retomou a questão da intuição, né, psicanalítica, ele retomou dentro da psicanálise, né, a questão da intuição. E quando o Ogden escreve pensamento intuitivo, né, ele também, vamos dizer, ele escreve isso no segundo parágrafo do texto, né, ele também traz uma coisa muito interessante, que é um pensamento, né, é um outro tipo de pensamento, é um pensamento intuitivo, né, que é isso, né, algumas coisas que a gente apreende na sessão, né, que não tem a mediação de elementos sensoriais. Então, é justamente isso, né? O que pode favorecer essa captação daquilo que é inaudível e imperceptível da experiência, ou seja, não é sensorial. Justamente, né, através dessa proposição técnica do Bion, né? Essa é a virada. A mente do analista deveria estar em estado de abertura para o desconhecido. Estado esse que implica na opacidade de memória, desejo e compreensão prévia, né? Então, depois eu vou indicar um outro texto que está também no livro Vastas Emoções, que é do Elias, né, da Rocha Barros, que ele vai descrevendo, né, de um jeito muito interessante como é que ele entende essa proposição do Bion. Uma analogia feita pelo próprio Bion no Atenção e Interpretação, que é a questão do filme, né, dos filmes analógicos, e que eu acho que também ajuda muito a gente entender essa expansão que ele faz da técnica analítica, né? Porque ele vai compreender que memória e desejo são né, uma luz que entra no processo de revelação de imagem e queima o filme, né? Ou seja, queima a possibilidade de que emerja, né, uma rêvere, né, uma imagem que é um pictograma visual. Então, eu fiz uma apropriação um pouco diferente, né, mas a partir dessa analogia do Bion, e que também está no texto do Arnaldo Schuster, no livro dele de 1996, né, e que tem justamente um artigo, né, um capítulo que vai falar das afetações enigmáticas, né, que a intuição é um tipo de afetação enigmática, né, a partir desse estado de capacidade negativa do analista, né? Ou seja, que precisa estar receptivo a qualquer tipo de afetação, né? E geralmente essa afetação ocorre de uma forma enigmática. O que significa isso? Disruptiva, desorganizadora, esquisita, estranhíssima, né? Que são as experiências que o analista tem de rêvere na sessão, né? A rêvere é sempre um elemento desorganizador para o analista,
né? Porque ele é, vamos dizer, capturado, né, por aquela imagem, né? Eu falei, ele é abduzido pela imagem que emerge da sessão. Então, é justamente essa capacidade que o analista precisa ter, essa qualidade negativa, né, que é uma qualidade de recepção, de hospitalidade, de continência a qualquer afetação. E aqui eu mudo a palavra nessas sutilezas, eu mudo a palavra de processo de revelação para realização, né, que é um conceito do Bion, feito por elementos que precisam de um período para produzirem efeito e uma sala escura para que a afetação do negativo se realize em uma imagem, ou seja, um facho de intensa escuridão que precisa de tempo e espaço. Essa expressão, facho de intensa escuridão, o Freud, né, se inspirou numa carta da Lu Andréas Salomé, né, que é justamente esse, já está lá no Freud, né, esse estado, né, de mente do analista, que ele precisa estar, né, num certo facho de intensa escuridão, né, para que sejam revelados ou realizadas, vamos dizer, o surgimento de uma reverie, né, o surgimento de mesmo das próprias associações. Tá? Lembrando que também se transformou no nome de um livro do Grodstein, né? Um facho de intensa escuridão. Né? Mas isso estava numa carta da Lu Andréa Salomé para o Freud. Então, é essa complexa composição de elementos, né, para que a realização da imagem ocorra. E isso é muito rápido, né, porque geralmente a experiência da Reverie é uma experiência que captura o analista e de uma forma muito rápida, né, e ela produz um certo campo magnético que aquilo fica ali muito presente, né, para o analista. E justamente a memória ou o desejo, né, podem ser essa luz precipitada que queima o filme antes da realização da imagem. Né? Um analista muito preso à teoria, ou um analista muito angustiado com as suas próprias questões edípicas, né? Ele vai perder a sua capacidade negativa, né? Ou a sua capacidade negativa vai estar prejudicada. Né? Então, essa imagem é criada a partir da afetação no polo negativo da mente do analista. Então, o negativo aqui, né, tem essa compreensão de que é uma receptividade, né? Eu acho que até está no próximo slide, eu uso também a expressão uma hospitalidade radical, né? Por que que eu uso esse radical? Né? Porque vamos dizer, essa capacidade, né, de poder receber, né, os estados mentais de uma outra mente, né, quase que num estado de abertura, né, hospitalidade nesse sentido, né, abertura para o que vier. E a gente sabe, quem aí atende, né, em consultório, acho que todos que estão aqui hoje, sabe, vamos dizer, das intensidades que circulam nas sessões, né? E como que o analista precisa ter essa capacidade, né? Que é ver e escutar o que não é visível a olhos e ouvidos, né? Mas é visível pela imaginação, seja a reverie, né? Do analista, e novamente Bion usa capacidade para a reverie, né? Ele sempre usa essa expressão capacidade, né? Capacidade para intuição, capacidade para reverie, e é justamente a proposição que eu fiz nesse artigo do International Journal, que a reverie é uma evolução da intuição, né, do analista, né? Ou seja, uma evolução desse estado, né, de capacidade negativa do analista e que ela é treinada, né? Vamos dizer, essa capacidade negativa é um tipo de disciplina, né, que o analista precisa ter para estar aberto, né, para isso que eu chamo de uma hospitalidade radical, né?
para as angústias do paciente, né? Para as angústias que circulam na sala de análise. Então, esse processo exige do analista uma grande habilidade e criatividade na construção de uma comunicação advinda da experiência da Reverie. E também uma comunicação que favoreça a transformação do campo analítico. Então, aqui a gente tem um outro desafio, né? Então, vamos dizer, a apresentação de hoje eu estou trazendo várias ideias que estão em vários textos, né? Depois digo direitinho quais textos que estão. Eu fiz uma pincelada de várias ideias. Como é importante essa capacidade, né, de construção de uma narrativa, né? A questão da linguagem do analista, que é o que o Bion se preocupou muito justamente nesse período, né? Então, tem um outro slide que eu falo especificamente disso, mas eu vou adiantar. O que o Bion vai falar no livro Transformação, né? A interpretação, né? Ela não pode gerar apenas um conhecimento, né? Ela precisa gerar uma transformação, né? Uma transformação em ser, né? O que significa isso? Ser quem se é, né? Então, inspirado no Nietzsche, né? O que o Bion vai trazer, né? Qual que seria a trajetória de uma análise, né? Nós nos tornarmos quem nós somos, né? Quem nós realmente somos. Então, o analista precisa ter essa capacidade, que é uma capacidade da linguagem aí, né? A linguagem do analista, ela precisa ser favorecedora dessa transformação, né? E é justamente isso que o Bion foi postular ali no livro Transformações, né? Não é apenas, ela não vai gerar só um conhecimento, ela precisa gerar uma transformação em ser, né? Em ser o quê? Em ser si mesmo, em ser quem se é. Retomando aqui, justamente a Reverie é uma maneira, né, de tornar visível o invisível da experiência e de apreensão do que o Bion também chama, mas está mais, essa expressão a gente vai encontrar, né, muitas vezes no texto do Antonino Ferro, o pensamento onírico da vigília, né, que é justamente essa função dioturna da mente, né? O Bion vai entender que a função onírica, né, é uma função dioturna da mente, que a gente tem o pensamento onírico da vigília, captado pela Reverie, e a gente tem o pensamento onírico, né, da noite. Então, a Reverie é justamente essa captação do inaudível e do imperceptível da experiência, do não sensorial, né? Algo que é captado pela intuição psicanalítica e transformado em uma forma, uma imagem sensorial. A Reverie é uma imagem, ela já está no campo da sensorialidade, né? Ela já está dentro, se a gente for pensar num gradiente, né? Ela é uma forma, então ela já está, né, com um pezinho ali no campo da epistemologia, né? Porque ela já tem algo que se define, né? Isso que eu falei para vocês, né? O Bion muito preocupado com a eficácia psicanalítica e não apenas com as verdades do conhecimento psicanalítico. Então, ele vai retomar a finalidade da interpretação da psicanálise, né? E a interpretação deve favorecer justamente essa transformação em ser, né? Porque às vezes a gente vê muito isso em análise, né? Os pacientes podem compreender muito bem, inclusive discursar sobre o seu próprio funcionamento psíquico, né? E discursar com muita propriedade, né? Mas nada muda, nada acontece, né? Continua tudo igual, né? Então é isso, né? E por isso que eu estou fazendo essa proposição dos vértices oscilantes, porque a gente está o tempo todo nesse campo, né? Tanto, vocês querem usar uma outra expressão, entre o formar e o desformar, né? Entre aquilo que está no campo do representado e aquilo que está no campo do não representado, do ainda não representado. Então, o aprender com a experiência, que é a psicanálise epistemológica, e o tornar-se, né, que é a psicanálise
ontológica, porque a própria Reverie é uma experiência esquisitíssima, né? Poxa, todo mundo já viveu isso, né? Em sessão, geralmente é algo bom, mas peraí, por que que eu estou pensando nisso? De onde que apareceu? Né? Parece sempre algo que é quase que um fantasma, né? E aí eu entro em outros textos, que é justamente essa proposição, né? Saiu também em inglês o texto, o livro do Arnaldo Schuster sobre a linguagem de alcance psicanalítico, vai sair em português esse ano, né? Que é justamente uma pequena transformação do que o Bion traz como linguagem de êxito, né? O inglês achievement, né? E não sei como é que é em espanhol a tradução, né? Mas para o português, como é que Lenguaje de é? logro. En español se llama lenguaje de logro. De logro, isso, né? E em português é linguagem de êxito, ou seja, uma linguagem bem-sucedida, né? Mas é isso que é interessante, né? Quando a gente consegue também colocar numa linguagem, aí a dificuldade, às vezes, a diferença das línguas, né? Algo que revela melhor um fenômeno clínico, né? Então, dentro, vamos dizer, disso que, aí estou usando essa expressão do Schuster, linguagem de alcance psicanalítico, eu vou abordar tanto as narrativas imaginativas, né? Tem um artigo sobre as narrativas imaginativas na sala de análise, e as palavras aladas, né? No encontro analítico. Né? Então, são duas expressões, vamos dizer, que são desdobramentos do que a gente pode chamar dessa linguagem de alcance psicanalítico, tá? Que é uma linguagem que está predominantemente no campo da ontologia, né? E às vezes é uma linguagem que não é que a gente busca o que falar, né? É que o que falar nos toma, né? Então, o Antonino Ferro, até em algum momento, agora não sei se foi numa conferência, alguma coisa, ele até chegou e falou, não, às vezes o próprio Ogden, em alguns momentos no texto, ele fala isso, e a gente vive isso na sessão, às vezes a gente fala uma coisa e depois a fala antecipou, né, a nossa compreensão do que a gente estava falando, né? Então, é isso que tem num dos textos que eu escrevi com a Fátima Flórido, que a gente é visitado pelas palavras, né? A gente é visitado pelas emoções e às vezes a gente é visitado pelas palavras, né? Essa é a linguagem de alcance psicanalítico, é uma linguagem sempre metafórica, né? Que tem essa aproximação, né, com um fenômeno clínico, né, e essa aproximação com a verdade emocional do paciente, né, que é sempre, essas são expressões que estão nos meus textos, né, verdade tornada e verdade transiente, né? É uma verdade que é tornada, né, na sessão, né? E ela é sempre transiente, no sentido de que ela é sempre momentânea, né? Ela é sempre passageira, né? O que você experienciou numa sessão, né? E não vai experienciar na sessão seguinte, né? Isso que o Bion fala, que você tem que receber o paciente sempre como se fosse a primeira vez, né? Eu sempre diante de uma experiência inédita, né, da criança diante do mar. Então, assim, eu sei que são vários conceitos aqui que eu estou apresentando de vários textos, mas eu achei interessante fazer dessa forma, né? Então, acho que a partir de Bi, a gente pode pensar que a psicanálise contemporânea também está trabalhando muito dessa forma, né? Que é transformar as experiências emocionais no aqui e agora da sessão, né? Lembrando que esse termo aqui e agora já está lá no texto da Melanie Klein, né? Vários textos da Melanie Klein a gente vai encontrar o aqui e agora, né? Porque ela era uma analista extremamente intuitiva, né? E muito conectada com a experiência da sessão. Então, a gente vai estar, a sessão é um campo onírico, né? O campo dos sonhos, né? Isso é uma expressão do Antonino Ferro, né? E as interpretações do analista, elas precisam seguir esse campo onírico, né? Esse campo da metaforização
vamos dizer, das palavras, né? Então, é sempre uma manifestação onírica, né? Vamos dizer assim. Então, o analista, a gente vai trabalhar sempre nessa oscilação, né, daquilo que não tem forma para o que tem forma, do indiferenciado para o diferenciado. É isso que o Bion vai falar das águas lúgubres e profundas, né, quando ele cita o Milton, né, e que dali emergem as formas, né, ou seja, que uma palavra é uma forma, uma reverie é uma forma, é algo que ganha um contorno, né? E que isso numa análise, então, não se faz, por exemplo, por isso que a linguagem é muito importante. Às vezes é uma palavra que você fala numa sessão, né? Às vezes você pode fazer uma interpretação narrativa contando uma história, às vezes uma palavra que contém, né, uma série de situações emocionais, né? Então, a linguagem, né, do analista ela não pode ser uma linguagem explicativa, uma linguagem teórica, né? Uma linguagem onde predomina processo primário, né? Ela tem que estar muito mesclada, né? E com os processos primários, ou seja, com o funcionamento onírico da mente. E isso está ligado ao tema também, né, da vitalização e da desvitalização, que é justamente o livro Chuva na Alma, né? Eu vou colocar mais aqui na teoria do Bion, como é que a gente entende, né? Eu entendo, né, a questão da vitalização e da desvitalização, né? Aqui vamos dizer isso que eu já estava falando, né? A palavra do analista, a linguagem do analista, ela não pode ser explicativa, causalista, né? Mas ela tem que ser algo, né, que às vezes são palavras curtas, são algo que gere realmente uma transformação ou em conhecer, né, ou em ser. Aqui, né, acho que uma compreensão, né, lembrando que esses termos vitalização e desvitalização estão presentes no texto do Ogden, né, e ele vai trazer, e tem uma grande influência aqui do pensamento do Winnicott também, né, e eu coloquei aqui em termos bionianos, né, eu fiz esse empréstimo aqui. Então, aqui, quando a gente pensa, né, aqui um espectro, né, entre o polo da vitalização e o polo da desvitalização. Aí, para quem conhece mais os conceitos do Bion, né, a gente vai ter tanto O, quanto K, quanto o amor e ódio, né, love e hate, no lugar aqui no campo da vitalização, e no outro polo, todos os vínculos negativos, né, que são os vínculos de desvitalização, que estão sempre ligados a uma evitação da verdade emocional. E desse outro lado aqui, sempre uma busca pela verdade emocional, né? Lembrando que o Bion falava, né? Que a mente se alimenta da verdade, né? Mas tudo que a mente odeia é a verdade, né? Então a gente está sempre, vamos dizer, nesse trânsito, né? Entre entrar em contato com a verdade emocional, né? E única a cada um de nós, né? E a evitação dessa verdade. Por isso que importante essa compreensão espectral dos conceitos. É isso que o analista precisa ter, essa habilidade, né, de favorecer que o analisando entre em contato com as emoções, né, por isso que essa linguagem mais metafórica, ela favorece isso, né, e expande o que o Bion chamou de função psicanalítica da personalidade, que eu vou falar brevemente aqui, né, que é justamente a função, né, do que aquilo com que algum elemento da experiência se torna um elemento psíquico, né? A função alfa faz parte dessa função psicanalítica da personalidade. E aí eu coloco aqui algumas coisas da conversa sonhante, né? Depois eu vou trazer um último, acho que slide, acho que eu estou quase terminando aqui a apresentação para a gente conversar um pouco, aí eu falo mais detalhadamente, né?
O campo analítico é um lago de moções funcionais, no qual uma pedra lançada no meio gera movimento, mas temos acesso apenas à circularidade das ondas que gera. Essa imagem do lago, né, e da pedra e das árvores está no livro Transformações do Bion, né? Então, a turbulência é gerada pelo peso da pedra. O que que é a pedra? O elemento bruto da experiência, né? É a experiência em estado bruto, né? Ou se a gente quiser chamar o elemento beta, né? Veja, aquilo que ainda não foi metabolizado na mente daquele que nos procura, né? Daquele que busca o acalento quando alguém nos diz o que não alcançamos dizer, né? Às vezes a palavra do analista, ela é um continente, né? Extremamente organizador para o paciente, né? Então, dessa forma, a gente cria a alma e acalma a alma, né? O trabalho do analista é sempre um trabalho de criação, né? E nós somos, todos nós, né, seres linguageiros, né? Então, palavra, gesto, movimento, olhar, ouvido, silêncio, tudo é comunicação, né? Aí lembra, vamos dizer, também o conceito do Bion de tropismo, né? Uma mente está sempre procurando outra mente, né? A gente está sempre procurando um outro vínculo, né, que nos ajude a compreender a nossa própria experiência emocional, né, que nos ajude. Aqui é que eu estou usando a palavra como um continente, né? A palavra é um continente, é uma forma, né, que é dada, vamos dizer, ao elemento bruto, né? Aquele elemento que ainda não tem forma. Aí eu sempre lembro de acho que está numa entrevista que o Ferro também deu, ele fala de um jeito muito simples, mas que eu sempre falo assim em aula, porque eu gosto muito. Ele falou, o que que é uma análise? Ah, é quando duas pessoas sentam juntas, né, para elaborar a brutalidade da realidade, né? Então é isso, né? Acho que e as pessoas estão juntas, né? O analista e o paciente, né, para elaborar o elemento bruto da experiência, né, que a gente nunca dá conta totalmente dele, né? E é isso que o Bion, né, acho que trouxe para a psicanálise essa mudança catastrófica, né, uma mudança na técnica, né, uma mudança na escuta, uma mudança na linguagem do analista, uma mudança na interpretação, né? Então, na sessão, a gente está o tempo todo observando, né, essa turbulência do encontro entre duas personalidades, né? Então, eu vou falar que sempre quando há um encontro entre duas personalidades, há turbulência, né? E um dos membros da díade, né, que é o analista, é treinado para observar e tentar alcançar ou ser visitado por palavras, né? Aquilo que as palavras às vezes nos visitam, está num texto que eu escrevi com a Fátima, que contenham, revelem, transformem as emoções que circulam no campo analítico. A questão da linguagem, ela é muito importante, né? E precisa ser uma linguagem de alcance psicanalítico, né? Uma linguagem encarnada, uma metáfora encarnada. Então, entre a ciência e a arte, né, porque a psicanálise ela é uma ciência, né, mas ela também é uma arte, né, nos equilibramos em águas moventes e linguageiras, né, o tempo todo, está tudo em movimento. Então, não é à toa que eu pus esse do Da Vinci, né, porque esse movimento contínuo. Nem toda experiência alcança um continente linguageiro, isso é importante também, né? Muito do que acontece numa sessão não se transforma num continente linguageiro. E faz parte da substância humana a linguagem, né? Que é a área de simbolização. Essa expressãozinha aqui, substância humana, está no texto do Elias da Rocha Barros, né? Que é do Vastas Emoções, tá? E que eu gostei muito e tenho usado em alguns textos meus. Então, palavra, gesto, movimento, um olhar, um ruído, silêncio, tudo é comunicação, né? E cria a alma, cria a mente, cria o psíquico, cria o humano, né? E aqui eu vou fazer uma
para ir terminando, uma pequena brincadeirinha, que é o seguinte: o texto do Ogden sobre psicanálise epistemológica e ontológica começa com essa pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? Qual que foi a inspiração do Ogden? O Winnicott, né? O Winnicott falava para os pacientes, né? O que você quer ser quando crescer, né? Então, aqui fazendo uma brincadeirinha com vocês, né? O que que nós queremos ser quando crescer, né? Quando nós formos analistas um dia, quem sabe, né? Cada vez mais a substância humana que nos constitui, né? E realizações da pré-concepção, né? Acho que o conceito aqui de pré-concepção de Bion, né? Tem uma substância humana em cada um de nós que vai se realizando aí ao longo do tempo. É um constante tornar-se, né? E aí eu faço para mas peraí, o que é essa substância humana, né? Acredito que seja a mente, a nossa humana capacidade de experienciar de forma transformadora o vivido, né? A brutalidade da realidade, como fala Antonino Ferro. Bion usa os termos mente, psiquismo, personalidade de forma intercambiável, né? E ele ainda fala assim, essa coisa, né? Lá no seminário da Tavistock, ele fala essa coisa, né? Que ele não sabe direito o que que é, né? Mas que parece ser, né, um psiquismo, uma personalidade, uma mente, né? E aqui, né, sobre o que eu escrevo, né? Eu escrevo justamente sobre essa função psicanalítica da personalidade, né, que nos torna a ser quem somos. A mente como uma criação contínua, a mente compreendida como uma realização dessa função. O desvelamento do enigma da substância humana própria a cada um, uma espécie de pré-concepção da personalidade, que pode encontrar realizações, inclusive a criação de um texto, de uma aula, né, de uma conversa aqui entre colegas, né? Ou seja, é uma função que ela está o tempo todo sendo criada, sendo expandida, né? Também o paciente, quando nos procura, né, ele também vai desenvolver, a análise seria o lugar que desenvolveria essa função psicanalítica da pessoa, que é uma função humana, né? Não é uma função que é, vamos dizer, propriedade da psicanálise, né? É uma função da mente humana. Então, eu acho que esse termo se tornou um fato selecionado nas minhas pesquisas, né? E especificamente nesse contexto que eu chamo a conversa sonhante, né? Que é a conversa mais interessante e íntima que duas pessoas podem ter, né? Que é a conversa analítica. E quando eu falo conversa sonhante, eu estou acompanhando essa expressão do Ogden, talking as a dreaming, né? Uma conversa sonhante, que era muito difícil de traduzir essa expressão para o português, e aí a tradutora do último livro do Ogden conseguiu traduzir, eu achei muito boa, né? Que é justamente a conversa sonhante, né? A conversa analítica é uma conversa sonhante, né? É o campo dos sonhos, né? Esse é um conceito do Ferro, né? Ele vai entender o campo analítico como um campo dos sonhos. Então, eu penso que a função psicanalítica da personalidade realiza o humano em nós, né? Nessa oscilação contínua entre os vértices epistemológicos e ontológicos da experiência. Então, aqui acaba a aula, eu vou falar só das referências. Na aula de hoje, principalmente está esse texto que saiu no International Journal e que está no livro Vastas Emoções, é o capítulo 5. Tá? Tem um texto que está saindo agora, né? Eu acho que ainda não saiu, na revista de Porto Alegre, sobre um número especial sobre o Bion, que chama justamente Vértices Oscilantes entre uma psicanálise epistemológica e ontológica, e o texto que está no Porquê Og, o capítulo 5, que eu escrevi junto com o Davi Flores, né, que faz doutorado comigo. Tá? Aqui tem os livros, tá? Que foram lançados ano passado, e aqui tem o que vai ser lançado esse ano,
que é a conversa sonhante, provavelmente em setembro, a função psicanalítica da personalidade, né? Que é justamente parte de todas essas ideias aqui que eu apresentei para vocês hoje, né? Tem o livro do Ogden que está saindo em inglês, né? Já está lá na Routledge, todo traduzido, né? E que ganhou um subtítulo, A Importância de no trabalho de Thomas Ogden na psicanálise contemporânea. Tem um livro que ficou algum tempo, né, parado, mas está saindo agora também, que é o Reading Beyond Transformation, provavelmente esses dois livros no segundo semestre desse ano, que é da série do Howard Levine, né, que ele organiza, né, sobre o Bion, e é justamente esse livro que é o Bion em 7 lições em português, que saiu em 2011, né, e que a gente traduziu para o inglês, e que tem um prefácio novo, tem algumas coisas novas nesse livro, mas que coincidentemente está saindo aí, talvez junto com o livro do Ogden, tá bom? Eu acho que é isso. Peraí, deixa eu terminar aqui o compartilhamento, aí ver se alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Como tem vários aqui, né, pessoas conhecidas, amigas, queridas, né? Muita gente conhece, né, a parte aí das ideias, né, que eu apresentei de um outro jeito, né? Excelente, voy a Cada aplaudir yo por todo el grupo y al final aplaudimos todos. Excelente presentación, muy completa, muy con tantos, muy creativa. No nos fuiste llevando solamente una persona que ha estudiado de manera tan profunda y seria la obra, no solamente de Bion, sino de Ogden y de otros autores puede compartirlo de la manera tan Uhum, aparentemente ligera como tú lo hiciste, Marina. Te agradezco mucho esta Obrigada, presentación. Karine. Y ahora, y va a ser un placer también publicar tu trabajo que siempre es un Uhum, gusto leer. Ahora los uhum. invitamos a que hagan algún comentario, alguna pregunta. Em, no puedo ver a todos. Dani, eu brincando um pouco com você, a nossa conversa precisa ser leve, né? Porque a vida já é bem pesada, né? Sí. Muy bien, acá tenemos a Claudia. Voy a hacer algo para que todos puedan, permítanme, para que todos puedan ver las personas que están hablando y tú puedas verla también. Aquí está Claudia Perrota. Sim, todas Adelante, pessoas muito Claudia, si conhecidas, gustas. viu, Rani? Sí. Minha grande parceira dialógica. Primeiro, eu quero te agradecer, Marina, pela experiência winnicottiana também, além de bioniana, que a gente vai vendo, né, toda essa interlocução tão bacana que dá para fazer também com esses dois autores, né, que o Ogden faz, que o Bolas faz, é tão legal. Mas é uma experiência winnicottiana nesse sentido, você ofertou aqui para gente é isso que o Winnicott fala tão bem, né, desse paradoxo, criar e encontrar. Então, você oferece uma curadoria do Bion de um jeito que a gente se sente potente para penetrar e sonhar, né? Essa obra que é tão fundamental na vida da gente, né? Você sabe que eu comecei na psicanálise, não era da área da psicanálise, mas eu comecei pelo Bion, né? E muito mais nesse campo do Bion ainda mais epistemológico, isso que você está trazendo, que ele foi indo para o ontológico, eu lembro do Gilberto Safra falando disso para a gente, de como ele era, o Safra formulava assim, ele era mais kleiniano e foi indo para esse campo mais pioniano raiz, vai, para a gente brincar aqui, né? Dessa verdade Uhum. do ser dele, né? Então, você estava proporcionando isso para a gente, dá para mim, eu fui aqui anotando e falei, gente, estou aqui íntima do Bill. Ficou um autor, assim, gostoso, assim, a gente ganha uma potência
E isso é muito fundamental nisso tudo que você está falando, da linguagem, né? Porque você está buscando essa linguagem de alcance quando você nos apresenta ou reapresenta o objeto Bion. E isso eu estou falando em termos bem winnicottianos. Então é muito legal esse diálogo, você é uma baita parceira Uhum. dialógica da gente, isso é emocionante, assim, né? E eu queria trazer uma questão para você, para a gente pensar, e assim, que é muito interessante e que junta, assim, todo o meu desejo, né? E eu já fui trabalhando com essa questão da hospitalidade, é um termo muito caro para mim e muito fundamental no meu trabalho, né? Já escrevi sobre isso, adoro escrever sobre isso, eu tenho sempre me pega muito essa questão. E no livro do Derrida, ele cita o Benveniste, que brinca com essa ideia de que que a hospitalidade radical, como você também usou, ela é muito complexa de chegar. Quer dizer, quando você põe um horizonte, dá uma tranquilidade para a gente, porque como é difícil isso. E o Derrida cita nesse livro da hospitalidade o Benveniste. E o Uhum. Benveniste criou um termo que é muito legal, que é hospitalidade. No, no, né, na cultura da hospitalidade está presente a hostilidade, né? Então, Uhum. isso é uma coisa muito complicada e tem todas aquelas brincadeiras que a gente faz nessa coisa de receber um hóspede em casa. Então, assim, né, tem aquela coisa de colocar a vassoura atrás da porta para o hóspede ir embora. Então, assim, tem isso, a gente tem esse desejo, tem essa disposição de receber o outro, né, na nossa casa, que pode ser, né, o nosso trabalho, o nosso pensar, como você está trazendo aqui, você está abrindo a porta da tua casa para a gente, né? Então, isso da hospitalidade é muito legal, mas junto vem a hospitalidade. Enquanto você estava falando, eu falei, gente, como é difícil, né, na clínica, esse abrir de portas para a mente do outro com só hospitalidade. Porque tem horas que eu fiquei lembrando de umas pacientes que falam coisas da maneira como elas pensam e que em mim já bate uma hostilidade, porque me dá uma angústia. E aí, eu acho que você está falando dos desafios, né, da sala de análise de um jeito muito legal, porque a gente tem que ter isso no horizonte, uma atenção para isso, e talvez acolher na gente também esses momentos que a gente não consegue exercitar a hospitalidade, que a gente precisa, às vezes, durante a sessão, voltar para um estado de mente que a gente pode perder. Enfim, falei muito, mas queria muito te ouvir. Obrigada, Cláudia. Obrigada, obrigada. Não, eu sempre lembro, eu estava na qualificação e no doutorado da Cláudia, que está saindo em livro agora, né, Cláudia, em março, né, e a questão da hospitalidade está muito presente lá, né? Mas deixa eu aproveitar, que eu acho que você fez um comentário muito interessante. Adorei a curadoria do Bion, gostei dessa expressão, curadoria do Bion. A hospitalidade radical, né, ela implica numa continência a qualquer emoção, né? A hostilidade, a qualquer emoção, né? A qualquer emoção, né? Não é, vamos dizer, uma hospitalidade, a hospitalidade a qualquer, um leque enorme de emoções, né? E aí, quando você estava falando, e sempre um horizonte, eu acho que essa ideia é interessante, né? Porque a gente tem limites em relação à nossa hospitalidade. Quais que são os limites? O nosso fator edípico, né? Que o Bion vai falar, né? Qual que é a grande formação de um analista? A sua própria análise, né? E o que interfere, vamos dizer que o que causa ruído, né? Na escuta, um ruído defensivo, né? Um ruído onde o analista perde a sua capacidade negativa, é o fator edípico da personalidade do analista, né? Agora, essa hospitalidade implica em qualquer emoção, né?
ódio, rivalidade, inveja, o leque, né, E alívio, humano né? de Em emoções. certo Hã? sentido. Oi? Dá um certo alívio, né? Que a gente também tem que Sim. ser hospitaleiro com essas emoções que Sim, surgem na qualquer gente, né? uma. Sim, qualquer emoção. Qualquer emoção. Sem nenhum tipo de valoração, né? Nenhum tipo de valoração. Mas emoção, né? Qualquer emoção. Obrigada, viu, Cláudia? Muito Excelente, obrigada. Claudia. Tenemos ahora a Elena Tomasel. Adelante. Bom dia, bom dia. Muito Bom dia. obrigada, Marina, pela aula, muito útil e esclarecedora. E eu fiquei pensando dentro da linha do que falou a colega Cláudia Perrota, né? Eu fiquei pensando nessa linha, vamos dizer, dos pacientes que hoje nos chegam, né? Assim, mais concretos e no sentido de uma concretude não conceitual ou não de conhecimento, concretude mais na linha de um primitivismo de funcionamento mental, algo mais infantil. Estou um pouco impregnada de um filme que eu assisti ontem, não sei se alguém assistiu, se tu já assistisse, Marina, mas te ouvindo me veio a imagem, Pobres Criaturas, o nome do filme, que essa é a Assisti. tradução para o português, mas na verdade em inglês é Poor Things, Pobres Uhum, Coisas, que uhum. aparece assim, a imagem do bizarro de um corpo adulto, né? E agindo como uma criança, o jeito de caminhar, o falar sem pensar, o falar tudo que surge, né? Então, eu pensei nisso, assim, né? A hospitalidade, né, para os pacientes que nos surgem, é, que tem um funcionamento psíquico nesse nível, né? É um corpo adulto e uma mente absolutamente infantil. Quais são as condições de analisabilidade do analista contemporâneo para lidar com isso? A pergunta é uma pergunta muito autocentrada, né? Algo que eu venho me Não, perguntando, ótima pergunta. Acho que boa para todos nós. venho me Obrigada, perguntando viu? isso e Muito bom. como lidar com isso e como eu mesma tenho lidado com esses pacientes novos que têm surgido. Aham, Ouvi um é. pouco Ok, sobre. vou falar o que surgiu aqui na minha mente, né? Do que você comentou. Obrigada aí pela indicação do filme, vou ver, né? Eu acho que de imediato, a hora que você falou, Helena, me lembrou assim a questão dos estados psicóticos e não psicóticos de mente, né? Se predomina o funcionamento psicótico da mente, a gente está na concretude, né? Está na equação simbólica, o conceito da Hannah Siegel, né? Onde isso é mais desafiador para o analista, vamos dizer, de criar uma metaforização do mundo psíquico, né? O psíquico ele é metaforizado e quando predomina o estado psicótico de mente, tem, né, não sei, né, parece que estamos mais, né, os estados estão predominando mais essa concretude psicótica, isso exige, quando você fala analisável ou não, aí me lembrou um texto que eu gosto bastante do Ferro, né, que está no primeiro livro que ele escreveu sobre a psicanálise infantil, que é a questão da analisabilidade, né, sempre também tropeço nessa palavra, que na verdade é da dupla analista, analista e paciente, né? Não é do paciente, se o paciente é analisável ou não, mas se aquela dupla, enquanto dupla, mesmo dentro de um paciente muito em estado psicótico, onde está predominando os estados psicóticos, se naquela dupla existe possibilidade de transformação. Né? Então, não é, vamos dizer, se o paciente é analisável ou não, mas se Não naquele, analisa.
na turbulência daquele encontro analítico, né? Porque todo encontro analítico é turbulento, né? Há possibilidade de transformação, né? Então, isso seria, vamos dizer, um critério de... né? É um processo de análise que vai ter andamento ou não, né? Então, eu pensaria essas questões por aí, né? E eu acho que essas forças dos estados psicóticos de mente estão sempre presentes, né? Por isso que o Bion ali, a questão da compreensão espectral dos conceitos, começa nesse texto do Bion, né? Entre estados psicóticos e não psicóticos de mente, né? E nos estados psicóticos a equação simbólica, né? A metáfora passa longe, né? A linguagem é concreta, né? Você fala aquilo que é entendido de uma forma concreta, é um desafio. Agora, depende, por exemplo, né, eu pego muito, eu dou muita supervisão para os estudantes de psicologia, né, na USP, e às vezes eles têm uma disponibilidade, né, quem está começando a atender com os pacientes tão graves, né, às vezes, mas eles têm, assim, uma disponibilidade tão grande, né, de entrar em contato, né, com esse mundo, às vezes, muito bizarro, né? Não é à toa que acho que você usou a expressão do Bion também, né? Objetos bizarros, né? Que é justamente esses objetos aonde predomina o funcionamento psicótico de mente. Pensaria por aí. Tá bem, muito obrigada. Gracias, Eu que Elena. agradeço. Tenemos un comentario de Silmara y muchas felicitaciones también, que dice, gustaría de traer una breve viñeta clínica para pensarnos sobre la transformación en ser. No sé dónde está Silmara para poder... Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Eu estou Acá aqui. estás. Eu sou Silmara Matius, eu sou candidata pela Sociedade de Psicanálise de Campinas. Ok. E enquanto você estava falando, Marina, eu estava pensando aqui sobre uma paciente. Ela chega sempre muito sorridente e me abraça e me beija, né? Está passando por um momento difícil com a mãe com Alzheimer. E isso implica em contato com família, com cuidadoras, com a própria mãe, né? E ela traz assim, sempre quando acontece alguma coisa que a frustra, ela fica muito brava. A mim, ela abraça, por enquanto, né? Mas quando acontece alguma coisa, ela fica muito brava. Então, com as cuidadoras, com o irmão, que é um colaborador, e ela trouxe um acontecimento com um sobrinho, com o filho desse irmão, que já tem 25 anos, né? Que fica mandando mensagens pelo celular, né, dizendo que tem fetiche por mulheres mais velhas. Ela tem 60 anos. E essa mulher é ela, né? E que ele gostaria de ter um outro relacionamento com ela. Em meio a tudo isso que ela está passando, tem esse acontecimento com o sobrinho. E ela traz tudo isso, assim, ficando muito brava, seja com as cuidadoras, com o irmão, inclusive com esse sobrinho. E eu fiquei pensando, né, o que seria aí a transformação dela em ser? Eu fiquei tentando, né, associar esse conceito à condição dessa paciente. E, claro, a condição de tantos outros, né? Mas eu me preocupei com necessariamente esta situação, a princípio. Silmara, assim, você que está, não sei como a gente poderia pensar, porque dá mais a impressão a hora que você fala, né, que é uma pessoa que está completamente aprisionada às questões edípicas dela, né? Está completamente aprisionada a isso, né? Então, assim, talvez ela está distante do ser, né? Está distante do ser, né? Ela está numa conflitiva edípica muito intensa, né? E talvez a gente precise pensar de que a gente está sempre dentro de uma constelação edípica, mas para ser precisa transcender, né? Para ser precisa transcender, né? Essas paixões edípicas, né? Ela está completamente aprisionada nessas paixões edípicas. Então,
talvez não seja uma paciente, né, difícil de você identificar. Por exemplo, até um exemplo que o próprio Ogden traz nesse texto que eu fiz referência de 2015, que eu acho muito bom para a gente ter o que é esse ser, né? A experiência que todos nós temos quando a gente sonha e está completamente imerso no sonho. Acho que todo mundo já teve essa experiência. Não aquele momento que a gente percebe que a gente está sonhando, né? Que o Grotstein vai chamar do sonhador que sonha o sonho. Né? Ou seja, que você tem uma reflexão sobre o que você está sonhando, mas aquele momento que você está completamente vivendo o seu sonho, né? O sonho da noite, ou mesmo no estado de reverie, a hora que você tem a reverie e a experiência é de completa absorção. Né? Isso é um estado de ser que é difícil colocar em palavras. Né? Então, a sua pergunta é uma pergunta difícil, né, Silmara? Porque é muito difícil colocar em palavras, né? Porque a hora que você coloca em palavras, você já foi para o campo epistemológico, né? A palavra está no campo da representação. Mas eu acho que o que mais, vamos dizer, se aproxima dessa experiência de ser é justamente essa experiência, por exemplo, a hora que você emerge a reverie, a hora que você está sonhando o sonho da noite e que você está completamente imerso naquele sonho. Uma criança brincando, né? Lembrando aqui a minha colega Cláudia Perrota, né? Que é winnicottiana, né? Uma criança brincando, uma criança que está bem brincando, ela está completamente imersa na experiência do brincar, né? Que é a experiência do ser, né? Então, vamos dizer, tanto para o Winnicott, né? O brincar é o ser, né? Para o Bion, o sonhar é o ser. Né? E é um momento de completa imersão, né? Quando você falou da sua paciente, me dá mais a impressão que é alguém que está se debatendo intensamente, né? De forma sanguinolenta, com as paixões edípicas. Né? É isso que você está preocupada, que por enquanto ela está te abraçando, mas você não sabe até quando, a hora que ela vai começar a tirar, né? Por enquanto é abraço, né? Tá bom? Não sei se eu respondi. Sim, claro, muito obrigada. E eu acho que, inclusive, assim, tem alguns momentos nas sessões que a gente vive isso com os pacientes, e às vezes é uma experiência um pouco sem palavras, né? Que as palavras não alcançam muito essa experiência. Né? Porque a hora que já tem palavra, isso também é muito bonito do Bion, né? O próprio Bion fala. Quando a gente faz a interpretação, já aconteceu, né? Tudo já foi vivido. Né? Quando você é capaz de colocar em palavra, tudo já foi vivido, tudo já aconteceu. Né? Ou seja, essa experiência do ser com o outro, né? At one ment, do estar junto com o outro, já foi, já passou. Né? A palavra, por mais que ela seja bendita, né? Ela está no campo das formas, né? Ela não está no campo, ela está predominantemente no campo das formas. Então, a palavra que isso que eu chamo de palavras aladas, são narrativas imaginativas, ou, né, essa expressão linguagem de alcance psicanalítico, são palavras, vamos dizer, que tem também, que estão mais nesse sentido do espectro do ontológico do ser, né? Não tanto, né, do conhecimento. Né? Mas acho que retomando o próprio Bion, né, o Bion muito precioso, né, a hora que a gente interpreta, já foi, né? A experiência já foi. Muy bien, gracias, Silmara. Vamos a darle la palabra a Ana Fátima. ¿Estás? Oi, Ana. Oi, Marina. Eu queria agradecer, né, esse momento, esse instante, né, de tanto aprendizado, reforçar o que a minha querida amiga Cláudia Perrota diz, e a gente aprende com a Marina de uma forma sempre inédita, né? A gente vem estudando com ela há anos, e é sempre de uma experiência tão inédita, tão vibrante, né, que sempre causa transformações, gera transformações. Estou aqui com páginas rascunhadas
e fico encantada com essa experiência, né? De sempre ter algo novo ali sendo dito, sendo, não sei se sendo dito, mas sendo captado. E eu fiquei pensando nessa pergunta da Silmara, Marina, e para mim, assim, fez muito sentido. Até tinha nesses rascunhos, nessas 7 páginas rascunhadas, tinha uma tentativa também de um esboço de pegar esse espectro que você nos mostrou, né? Dessa transiência, dessa oscilação entre esses estados. E a Cláudia Perrota, maravilhosamente, nos mandou um print dessa imagem. Eu falei, que bom que você mandou um print, que estava todo rascunhado, bem horroroso aqui no meu bloco, mas que eu acho que isso ajuda muito a pensar, né? Essa questão que você está levantando aqui com a Silmara, dessa importância do estar em uníssono na sessão, né? E o quanto é justamente quando você está mergulhada nesse estado, né, de opacidade, né, que eu acho que quando a analista também fica ali buscando, né, aquela resposta, né, então, mas onde é que está o tornar-se, né? Eu acho que aí vem também a importância da gente ouvir uma aula como essa sua, de ler a respeito, de trazer esse universo, né, que mostra sobre a importância dessa abertura da mente, desse estado de hospitalidade, para a gente também poder criar essa condição dessa opacidade da mente e se colocar nessa disponibilidade realmente para a oscilação desses vértices, né? Me parece que é realmente uma paciente que daí eu localizei ali naquele espectro, né? Então, da busca pela verdade e da evitação da verdade, né? Então, ela tem aquela briga, né? Aquela luta. Então, eu acho que esse lugar do analista, né? De estar ali disposto a manejar essas marés, né? Que acontecem ali naquele mar, eu acho que é disso que a gente se alimenta, né? Te ouvindo, eu acho que faz todo sentido, né? Na experiência clínica. E aí eu acho que, como a Helena também trouxe, né? Essa inquietação da clínica contemporânea, eu acho que é isso, né? Isso é muito contemporâneo mesmo. Essa ideia do estar no aqui e agora, do campo, né? Dessas interferências do campo, né? É uma, são questões muito contemporâneas mesmo. Então, obrigada, Marina, sempre, é sempre muito bom te ouvir. Obrigada a você pela presença, Ana. Obrigada a você. Mas você comentando aí do caso da Silmara, é uma paciente, vamos dizer, que está predominantemente na evitação da verdade, né? Nos vínculos negativos, na desvitalização, né? Então, é um desafio maior, né, para o analista, né? E que bom que deu para ser uma coisa inédita, né? Eu tenho também a proposta, viu, Rani, de fazer aulas aí, né? Que a gente possa pensar, né? A gente possa pensar junto, né? As questões, né? Que estão sempre em andamento. Acho que é isso, né? Gracias, Ana Fátima. ¿Quién más quiere hacer algún comentario o pregunta? Rani, eu só queria Sí. complementar. Eu coloquei no chat, mas eu acho que foi só para você, que é organizadora, né, da sala, Ah, as sí. referências, se você puder compartilhar. Eu coloquei que a Yo Marina... lo envío más tarde, se lo envío a todo el grupo, claro, claro. A referência do texto do Rocha Barros e Sí. os da Marina, do Vastas Obrigada, Ana. Obrigada. O texto do Rocha Barros está aqui, é o No Vastas Emoções, e do Elias da Rocha Barros também. Tá? O texto sobre Reverie, né, e intuição está aqui no Vastas Emoções, tá bom? E a Ana é autora do Porquê Ogden também, né? Ujú. Escreveu um capítulo sobre Reverie, junto comigo e outro mestrando. Sí, de todos modos yo reenvío lo que me compartiste, Ana. Lo envío a todos. Ujú. Obrigada. ¿Quién más quiere hacer un comentario? E se alguém quiser mais saber dos textos, eu tenho um blog também, é marinarribeiro.com, né? Então, vários textos estão lá no blog. Ok, vamos a Pode escuchar fazer. ahora a Liege. Liege. Ok.
Adelante. Oi, Marina. Estou com a voz um pouco. Eu escrevi no chat, mas acho que foi para a Rani apenas. Eu queria te dizer que adorei, linda a tua apresentação, com muita clareza, muita profundidade. Acho que tu promove que a gente consiga sair pensando para além do que tu trouxeste. Eu acho que tu provoca mesmo uma turbulência, né? Que eu acho que isso é interessante do encontro, a gente sair pensando. Então, eu só queria te agradecer. Eu acho que dizer que tu alcança uma linguagem de êxito aqui também, né? Então, muito obrigada pelo convite, a Rani também, a todos. Foi muito bom te ouvir, te escutar, sempre é muito bom. Obrigada também a todos. Obrigada, Liege, obrigada pela sua presença, né? A Muchas Liege é do gracias. Bion em Expansões, né? Junto com a Anne Stummer, que vai estar aqui no final de fevereiro. Todo Sí, mundo conhecido, viu, Rani? sí. Sí, también Marcia Barreto escribió: Marina, obrigada por el seminario, como siempre, un momento inquietante y transformador. Un abrazo. Sí, además, además de lo que comentan, me parece que invitas, ¿no? Y no sé cómo decir la palabra en portugués, pero desmalignizas, es decir, retiras el, los prejuicios que puedan haber respecto a cómo somos en la sala de análisis, ¿no? Subrayas lo importante de dejarse penetrar por lo que está en el campo analítico, ¿no? Esta palabra de hospitalidad es muy es muy representativa, dice mucho. Y lo importante que promueves esta invitación a todos a dejarse penetrar y a un deseo de comprender lo que nos habita, no a criticarlo, no a considerarlo como algo, como decían en el psicoanálisis hace muchas décadas, contaminante, ¿no? Algo que contamina, al contrario, es bienvenido. Eso me parece muy, muy importante. No sé si lo quieres traducir al portugués o si se entendió. Não, acho que deu para entender, Rani. Acho que também, né? Às vezes é mais fácil a gente que fala português entender espanhol do que o contrário, né? Quem fala espanhol entender o português, né? Mas eu acho que a gente tem, assim, acho que essa abertura, né, para qualquer emoção, né, para qualquer que seja a emoção de hostilidade, de amor, de gratidão, de inveja, né, qualquer que seja a emoção, e pensando, né, que assim as emoções elas provocam um certo contágio, né? A gente tem faz parte do humano, né? Que a gente está sempre, vamos dizer, comunicando emoções, né? O tempo todo a gente está comunicando emoções, né? E como é que o analista precisa ter essa habilidade, né, de estar receptivo a quaisquer emoções, né? Qualquer uma, né? Então, inclusive as hostis, que talvez sejam as mais difíceis, né? Como a Cláudia levantou, né? Precisa muita amorosidade, né? Para recepcionar a hostilidade. Por isso que a matriz amorosa também é importante, né? A matriz amorosa do analista. Una Até para matriz recepcionar. amorosa combinado con disciplina, porque la palabra disciplina es Sim. muy importante, ¿no? Sim, muito importante, exatamente. Essa disciplina do analista né, de se manter em capacidade negativa, né, então é algo que a complexidade do simples, né? A complexidade do simples. É muito que tem a frase da Clarice Lispector, que a minha amiga Fátima, que está aqui também sempre gosta, né? E que está no livro Chuva na Alma, né? Que eu escrevi com ela, vou terminar com a Clarice Lispector, a Fátima que selecionou essa frase, que ninguém se engane, só se consegue simplicidade através de muito trabalho.
Isso que é, né? Simplicidade, leveza, só através de muito trabalho, né? De muita dedicação, de muito. Então, às vezes a fala do analista pode ser uma fala muito simples, né? Mas ela é o ápice, né? De muito trabalho, de muita disciplina, né? De muita análise pessoal. Realmente, acho que a grande formação de um analista é a sua própria análise, né? Que é o lugar, como a Silmara falou, onde está o ser, né? Onde o ser precisa estar constantemente sendo, né, criado, né? A gente está sempre constantemente se criando como um ser, né? E a análise é esse lugar, né? A teoria também pode nos ajudar, né? Mas a análise eu acho que é aí fundamental, uma experiência fundamental. Eso me recuerda la palabra, mientras alguien levanta la mano o quiere hacer algún comentario, esta palabra disciplina, entrenamiento y la relación con Bion en el ejército, ¿no? Ele era uma pessoa extremamente disciplinada, né? Extremamente disciplinada. Mas eu sempre penso, eu sempre faço analogia. Quando eu era jovem, eu dancei muito, né? Eu era bailarina. A bailarina, para ser leve, precisa ter muito músculo, né? Ela precisa ter muito músculo, né? Es Para una ser leve. paradoja, son las paradojas, ¿sí? Sim, sim, os paradoxos, exatamente. Os Sí, paradoxos. O analista precisa também estudar muito para esquecer, né? Para sí, entrar na sessão, né? Como se ele não soubesse mais nada, né? E entrasse ali em contato pela primeira vez, né? sí, Então, sí. isso também é não deixar o conhecimento nos aprisionar, Ujú. né? Y tal vez confiar en que si si se precisa una teoría va a emerger en la sesión. Confiar en Sim, nuestro aparato, sim, ¿cierto? exato, que é o que o Bourdieu fala, né? Evolui, né? Se a teoria evolui ali da sessão, né? Se a memória, que a memória é sonho, né? Evolui da sessão, ok, né? O problema é a antecipação, né? Disso, né? A teoria que antecipa a experiência da sessão, né? Ujú, ujú, Esse é o desafio, né? E da técnica, né? ujú. Tenemos solamente unos minutos, pero quiero darle la palabra a Tiago, que tiene la mano levantada. Adelante, Tiago. Olá, obrigado, Marina, pela sempre tão vasta e riquíssima apresentação. Tenho acompanhado algumas das suas apresentações, aulas, enfim. E há um tempo já eu estou elaborando algumas questões e sempre passando um pouco pela filosofia, né? O conhecimento, a ontologia. A filosofia, com a questão da ontologia, vai sobre o ser, mas pegando lá Aristóteles, ele vai para um caminho, né? E quando você vai trazendo a partir de Bion e os outros autores, o ser psíquico, né? Você está pegando um conceito e falando desse ser como uma inauguração daquilo que é essencial, daquilo que é central, né? É nesse sentido. Ou também a gente pode dizer sobre, a partir das elaborações, né, a partir do processo de análise, a partir de sair dos processos primários e até edipianos, também tem a questão do ser psíquico e o ser ontológico no sentido da própria filosofia. Você chega àquilo que é essencial. Não sei se tem... Então, Tiago, eu não sei responder pela filosofia, né? Porque eu não sou filósofa, né? Mas eu diria que o ser até transcende o psíquico, né? Eu não sei se o ser está só dentro do campo daquilo que é psíquico, né? Não sei, talvez eu acho que o ser transcende, ele engloba, né, aquilo que pode se tornar psíquico e o campo do não representa, o que ainda não é psíquico. Né? Mas é uma questão, né? É uma questão. Não dentro do campo da filosofia, né? Dentro do Sim, campo sim. aqui da psicanálise, que aí dentro da filosofia eu acho que tem outros desdobramentos, né? E aborda aí outras questões. Mas se a gente for pensar a função psicanalítica da personalidade como uma função que cria,
vai criando constantemente a mente, né? Todo esse processo implica no ser, né? Então, o elemento psíquico, ele faz parte do ser, mas o ser é maior. Sim. A minha sensação que é esse o todo, né? O universal, no sentido o todo Sim, desse humano, né? sim, Às vezes exato, que está exato. implicado, enganchado nesse psíquico. Sim, sim. O que realiza no psíquico, né? Que se Sim, realiza no sim, psíquico sim. em parte, né? Por isso que o Bion fala, a experiência como um todo, ela nunca é alcançada. A gente alcança só uma parte da experiência, né? E às vezes uma parte muito pequena, né? Mas o todo, ele é inalcançável, ele é inapreensível, né? Ele é incognoscível. Sim. Então, o ser também está dentro dessa área daquilo que é incognoscível, né? Que é aquilo que não é possível apreender. Agora, toda função analítica, né, é uma função de apreensão e de construção, vamos dizer, de elementos psíquicos, né, de construção de mente, de função psicanalítica da personalidade, de expansão dessa função psicanalítica, que é uma função humana, uma função da mente humana. Não, obrigada pela pergunta, Thiago. Muchas gracias, Tiago. Lamentablemente tenemos que terminar, podríamos seguir conversando la conversa más tiempo, más tenemos que terminar. Los invitamos el 24 de febrero. Annie Sturner, que la conocen varios de ustedes, va a presentar un trabajo titulado Conjecturando sobre las experiencias emocionales na sala de análisis. Los invitamos y agradecemos y les pedimos si ahora sí pueden abrir su micrófono para darle un aplauso muy grande a Marina. Te agradezco muchísimo. A todos, obrigada, obrigada. Obrigada a Muchísimas, presença de muchísimas vocês, gracias. né? Obrigada, muito Muchas obrigada. gracias, muy Obrigada, obrigada. Marina. Muitas graças. Apresentação Graças, Marina. provocativa. Foi uma apresentação extremamente provocativa, viu? Muito obrigada. Tá. Tá bom. Obrigada, Silvana. Oi, Joaquim, tudo Tá bem? Bye. Boas Adiós. férias, bye bye. Tchau, tchau. Oi, Adriana. Tchau. Obrigada.